Muito bem, vamos resolver exercícios sobre colisões. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje, continuando o nosso estudo de Mecânica Básica, nós vamos discutir, resolver alguns exercícios sobre colisões ou choques mecânicos, tá certo? Gostaria de lembrar que esse conteúdo faz parte da ementa do primeiro ano do ensino médio, é muito frequente em provas tipo PISME, Enem. Então, se você está estudando para essas avaliações, está se preparando para essas provas, está no primeiro ano do ensino médio, fique à vontade, convido você a acompanhar o nosso trabalho aqui, tá certo? Se você quiser acompanhar a resolução dos exercícios de perto, fique à vontade, tem um link na descrição desse vídeo indicando o material que você pode clicar e acessar e acompanhar de perto as questões que a gente está resolvendo aqui. Aqui na descrição também está o timecode de cada questão. Então, de repente, você está interessado, já sabe qual questão você quer ir, é só buscar na descrição, tem o valor direitinho, você clica aí e já pula direto para a questão que te interessa. Beleza? Então, vamos lá. Muito bem, o primeiro exercício diz assim: um garoto brincando de bola de gude com seu colega executou uma jogada e percebeu que, ao lançar a sua bola A com certa velocidade VA contra a bola B de seu colega, a qual se encontrava em repouso, ou seja, com velocidade zero, o seguinte fenômeno aconteceu imediatamente após a colisão entre as bolas. Então veja, inicialmente nós temos uma ilustração aqui, né, no centro da nossa folha, né, no centro da questão aqui. E essa ilustração indica justamente o seguinte, olha, um número 1 aqui, sugerindo o momento antes, o instante anterior, e um 2, sugerindo, na linha de baixo, né, o instante posterior. Ou seja, aqui seria o antes, aqui seria o depois da colisão das bolinhas. Então o que a gente tem? Antes, momento anterior à colisão, bolinha A com movimento com VA, bolinha B parada, velocidade zero. Depois o que acontece? A bolinha A ocupa o lugar da bolinha B, ficando parada com velocidade zero, e a bolinha B segue com velocidade com o mesmo valor que a bolinha A possuía antes da colisão. Então, claramente, o que está acontecendo aqui? Isso aqui a gente tem uma situação no qual as bolinhas estão, os corpos, né, envolvidos, né, elas trocam de velocidade. Trocam de velocidade, eu vou colocar entre aspas, tá? Só para ser rigoroso. Elas trocam de velocidade. Por que isso aqui está acontecendo? Isso nos leva a compreender que essas bolinhas têm exatamente, elas devem ter exatamente a mesma massa e o mesmo tamanho. Ou seja, são bolinhas idênticas, tá? Além disso, sendo bolinhas idênticas, pelo fato de trocarem velocidade, esse tipo de colisão só pode ser o tipo de colisão perfeitamente elástica. Por quê? Nós vimos lá, quando estávamos estudando a respeito de colisões, que em uma dessas colisões, a quantidade de energia mecânica se conservava, tanto antes quanto depois da colisão. E esse tipo de colisão, perfeitamente elástica, quando você tem dois corpos idênticos colidindo frontalmente, tá? Os corpos vão trocar de velocidade. Então a velocidade que o A tem vai ser passada para a bolinha B, e a velocidade que a bolinha B vai ser passada para a bolinha A. E não é simplesmente porque a bolinha B estava parada não, tá? Se a bolinha B se movimentasse para a esquerda aqui com uma outra velocidade, o A ia voltar com a velocidade de B e o B ia seguir para a direita com a velocidade de A. Isso acontece justamente por causa da conservação da quantidade de movimento e da conservação da quantidade de energia, tá certo? Eu não vou demonstrar as contas aqui, eu não vou fazer essas contas aqui. Dá para fazer, dá um pouquinho de trabalho, não é nada de outro mundo, mas não é o foco aqui desse exercício. Eu queria apenas reforçar e lembrar para vocês que se duas bolinhas ou dois corpos idênticos colidem de frente, trocando velocidade, você já pode lembrar que a colisão é perfeitamente elástica. Então, das alternativas, vamos ver aqui, ó, letra A. Colisão é inelástica? Não, não é inelástica, isso aqui está errado. Se fosse inelástico, as bolinhas tinham que sair juntas. A energia cinética não se conservou? É justamente o oposto. É pelo fato dela ter se conservado que as bolinhas seguem separadas e trocam as suas velocidades. A massa da bola A é maior que a da bola B? Não, não é. Se fosse assim, as velocidades não teriam sido trocadas. Letra D. A quantidade de movimento se conservou? Com certeza absoluta. Até porque em qualquer colisão, a quantidade de movimento vai se conservar.
E letra E, a quantidade de movimento não se conservou? Não, justamente porque qualquer colisão, a quantidade de movimento vai se conservar. Resposta, então, letra D. Muito bem, exercício 2 diz assim: um bloco A, deslocando-se com velocidade VA, em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante VA, colide frontalmente com o bloco B, inicialmente em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover unidos. Isso aqui é extremamente importante. Na mesma direção em que se locomovia o bloco A antes da colisão. Baseado nessas informações, considerando que os blocos possuem massas iguais, o que é correto afirmar? Aí vem lá, a velocidade dos blocos após a colisão é VA sobre 2, houve conservação de quantidade de movimento e de energia, enfim. Então, vamos lá. Primeiro de tudo que a gente tem que fazer é tentar enxergar a situação, tá? Então, para tentar enxergar essa situação, eu vou entender o seguinte. Bom, tá aqui a mesa, né, a superfície horizontal. Ele falou que a colisão é frontal, né? Então eles vão bater de frente. Então eu tenho um caixote aqui. Tá aqui, eu vou chamar esse aqui de A, tá? Esse aqui vai ser meu bloco A. Aqui mais adiante eu vou ter um bloco B. Ele falou são iguais? Ah, os blocos são iguais, possuem massas iguais. Bom, se os blocos possuem massas iguais, eu vou... No meu desenho, vai significar que o desenho deles é igual, tá? Nem é maior, nem menor. Então, isso aqui é antes da colisão. Então, VA está aqui. Isso aqui é antes da colisão. Aqui vai ser depois da colisão. E eles dois juntos estão se movendo com uma nova velocidade. Eu vou chamar simplesmente de V. Tá? Ou você pode chamar de VD, de velocidade depois. Pode ser assim, vai. Então, antes, eles estavam separados. Isso aqui é depois. E o que eu sei? Ah, claro, né? Velocidade de B é 0. E eu sei que a massa de A é igual à massa de B, que eu vou chamar genericamente de mzão. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: que tipo de colisão que é essa? É uma colisão onde dois corpos idênticos, depois da batida, seguem juntos. Se os dois corpos depois da batida seguem juntos, isso quer dizer que só tem um tipo de colisão que isso pode acontecer, que é a colisão, vou colocar aqui, né, perfeitamente inelástica, tá? Como é que eu sei que ela é perfeitamente inelástica? Eu sei que ela é perfeitamente inelástica porque, após a colisão, os corpos estão se movimentando juntos. E se é uma colisão perfeitamente inelástica, eu sei que, obrigatoriamente, existe perda máxima de energia. Nesse caso, de energia mecânica, tá? Existe uma perda máxima de energia mecânica. Então, são coisas que eu já sei de cara, só de identificar o tipo de colisão, tá? Eu vou voltar no exercício, eu vou voltar nas alternativas, porque especificamente esse problema dá pra gente resolver sem fazer conta, tá? Mas eu vou voltar aqui depois e vou fazer as contas para mostrar por que a alternativa correta é a alternativa correta. Mas muito bem, de acordo com as alternativas que a gente tem até o instante, até o momento, já dá para a gente resolver. Por quê? Porque sabemos que trata-se de uma colisão perfeitamente inelástica, onde há máxima perda de energia. Tá? Vamos lá. Velocidade dos blocos é VA sobre 2, não sei, não fiz a conta. Houve conservação de quantidade de movimento? Sim. E energia? Não, não houve conservação de energia. Nesse tipo de colisão, não há conservação de energia. Então, 0. Está errado isso aqui. Velocidade dos blocos é VA, não sei, não fiz as contas. Houve conservação da quantidade de movimento e energia, mesmo caso da anterior. Não houve conservação de energia, então isso aqui está errado. Terceiro, velocidade dos blocos após a colisão é VA e houve apenas conservação de energia? Não, não há conservação de energia. Gente, você vai resolver uma questão de prova, se deparou com uma questão que está envolvendo... O que conserva numa colisão, num choque? Quantidade de movimento, momento linear, é isso que conserva. Energia, nem sempre, mas com certeza, quantidade de movimento vai se conservar. Letra D, velocidade dos blocos é VA sobre 2 e houve apenas conservação da quantidade de movimento? Perfeito, beleza, é isso aqui, ó. É isso aqui, é isso que a gente está procurando. Por quê? Porque a energia foi perdida. Como é que eu sei disso? Os blocos se movem juntos, por isso é uma colisão perfeitamente inelástica, onde tem perda máxima de energia.
Resposta do problema, letra D. A velocidade dos blocos é VA sobre 2 e houve apenas conservação de energia. Mais uma vez, o erro está aqui, ó, na conservação da energia. Exercício 3 diz assim: são realizadas experiências com 5 pêndulos de mesmos comprimentos. As massas pendulares são de bolas de bilhar iguais, cada uma ligeiramente encostada na outra. É aquele pêndulo, né, com as bolinhas idênticas, com um barbante bem fininho ligando todos eles, e as bolinhas um do lado do outro, como tem aqui na nossa ilustração central. Então, experiência 1. A bola 1 é erguida a uma altura h, então está aqui na nossa ilustração, a bola 1 é a bola mais à esquerda, ela está elevada até uma altura h, e abandonada, então ela vai ser solta. Quando ela for solta, a gravidade vai puxar, então essa bolinha vai se movimentar e vai bater nas demais. Ela colide com a bola 2. O choque se propaga e a bola 5 é lançada praticamente até a mesma altura h. Então aqui nesse desenho, né, a bola 1, as bolas estão sendo contadas da esquerda para a direita, né? Então, bola 1 é que foi erguida, logo em sequência a vizinha é a 2, a vizinha é a 3, a vizinha é a 4 e a última lá da ponta direita é a 5. Então, quando a bola 1 vem se movimentando, né, e bate na bolinha 2, a bolinha 5 vai ser erguida, ela vai se levantar, né, por causa da colisão, e vai, segundo a experiência, se erguer até praticamente a mesma altura h que a bolinha 1 tinha sido levantada lá no início da experiência. Experiência 2. Agora, as bolas 1 e 2 são erguidas conforme ilustra a figura e abandonadas. Então, o que a figura está ilustrando? A figura que está mais abaixo aqui. As bolinhas 1 e 2 são puxadas ao mesmo tempo. O experimentador puxou aquelas bolinhas ao mesmo tempo e vai soltar as duas ao mesmo tempo. O que deve acontecer? Bom, ela vai soltar, elas vão se movimentar por gravidade e vão colidir com a bola vizinha, com as bolas vizinhas, né? 3, 4 e 5 aqui. Elas caminham juntas até a colisão com a bola 3. Muito bem. Dois estudantes, Mário e Pedro, têm respostas diferentes com relação à previsão do que irá acontecer após a propagação do choque. Mário acha que somente a bola 5 irá se movimentar, saindo com velocidade 2 vezes maior que as velocidades das bolas 1 e 2 incidentes. Então, de acordo com o Mário, aquele mesmo, ele levantou 2 bolinhas aqui, soltou. Quando essas 2 bolinhas baterem, segundo o Mário, quem vai se levantar é só a bolinha 5, só ela que vai sair com uma velocidade 2 vezes maior do que a velocidade desses caras. Então eles vêm aqui juntos, batem no grupo de bolinhas que estão em repouso, mas só a 5 levanta e vai mais alto, porque está com uma velocidade mais alta. Isso é o Mário que está falando. Pedro, que é o segundo estudante, está aqui o Pedro, acha que as bolas 4 e 5 vão sair juntas com a mesma velocidade das bolas incidentes 1 e 2. Já o Pedro tem uma outra ideia. Ele pensa o seguinte, olha, 2 bolinhas saíram do lado de cá, depois que colidir, 2 bolinhas levantam do lado de cá, para manter a igualdade, a simetria do problema, né? Essa é a ideia do Pedro. 2 bolinhas vêm, batem, levantam, então 2 bolinhas vão ser erguidas para o lado de lá. E se eles vão sair com a mesma velocidade, segundo o Pedro, as 2 bolinhas que vão se levantar vão mais ou menos até a mesma altura que as bolinhas 1 e 2 estavam. Tá? E aí vem a pergunta, a previsão do Mário é correta, sim ou não e por quê? E a previsão do Pedro é correta, sim ou não e por quê? Esse exercício é bem interessante, tá? E eu vou fazer ele com bastante calma, ele já vou avisando que ele vai ser a solução dele, o passo a passo que eu vou mostrar vai ser um pouquinho trabalhoso, tá? Mas as contas são simples. Se vocês viram os vídeos que eu coloquei na aula de colisões, eu indiquei um vídeo onde há a demonstração exatamente dessa situação. São 2 professores com material de laboratório e eles estão demonstrando diversos tipos de colisão.
uma das colisões que eles fazem é exatamente isso que está sendo feito nesse exercício. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Indicar para que você veja também. De repente você vai até lá e vê antes da minha resolução aqui. Você vai ver, assiste o vídeo todo com calma e tal, faz suas anotações, depois você termina de ver aqui o que a gente está discutindo, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo que você já tenha visto a experiência sendo feita e já saiba a resposta, não adianta você dizer apenas sim ou não, você tem que saber justificar. E justificar não é sim porque é assim que funciona, porque quando você faz a experiência é assim que dá certo, ou não porque isso nunca funcionaria. Não é assim, né? Você tem que saber justificar de forma fundamentada, você tem que ter argumento para isso, tá? Então vamos lá. Vamos resolver então, vamos pensar primeiro se a resposta que o Mário sugeriu, ela é verdadeira. Como que a gente resolve este problema? Bom, primeiro de tudo, sabemos que é uma colisão, tá? Tanto na experiência 1 quanto na experiência 2, é uma colisão do tipo perfeitamente. Se é uma colisão do tipo perfeitamente elástica, sabemos que existem duas coisas. Existe conservação da quantidade de movimento, mas também tem conservação da energia mecânica. Tá certo? Existem essas duas conservações aqui, dois princípios de conservação. Por onde que eu vou começar? Por onde que eu acho que é mais simples, que é a conservação da quantidade de movimento. Então, o que eu vou fazer antes e depois da colisão da situação 2, tá? Então, antes da colisão. O que nós temos antes da colisão? Vamos entender o seguinte, todas as bolinhas são idênticas, então a massa da bolinha 1 é igual à massa da bolinha 2, que é igual à massa da bolinha 3, que é igual à massa da bolinha 4, que é igual à massa da bolinha 5. Só que eu vou, para simplificar, não vou ficar colocando sempre 1, 2, 3, 4, 5, eu vou chamar isso aqui simplesmente de M, tá? Então a massa de todas as bolinhas, antes e depois, é igual a M, tá? Só que antes da colisão, a velocidade da bolinha 1 e da bolinha 2 são iguais a V. Por quê? Porque foram as duas bolinhas que foram deslocadas para cima. Quando você solta elas daquela determinada altura, elas caem por gravidade e adquirem uma determinada velocidade. Mas as duas estão juntas, então elas têm a mesma velocidade. Tanto 1 quanto 2 têm a velocidade que eu estou chamando genericamente de V. E as demais? E a bolinha 3? E a bolinha 3, a bolinha 4 e a bolinha 5? Todas elas não estão paradas antes da colisão? Então todas elas têm velocidade zero. Muito bem. Tudo isso é antes da colisão, tá, gente? O que eu vou fazer agora? Quantidade de movimento antes da colisão. Como que faz isso? Calcula a quantidade de movimento de todas as bolinhas. Como que faz isso? M1 vezes V1, mais M2 vezes V2, mais M3 vezes V3, mais M4 vezes V4, mais M5 vezes V5. Antes que você já dê defeito aí, né, achando que isso aqui vai ser impossível de ser feito, lembra que a velocidade do 3, do 4 e do 5 é zero? Pois é, então aqui ó, M5 vezes V5 vai zerar, porque a velocidade do 5 é zero. M4 vezes V4 vai zerar, porque a velocidade do 4 é zero. E M3 vezes V3 vai dar zero, porque V3 também é zero. Ou seja, só sobra isso aqui. Então, quem que é a quantidade de movimento antes? É M1, V1, mais M2, V2. M1 e M2 são iguais a M, e a velocidade dos dois eu chamei de V. Então, é MV mais MV. MV mais MV, vou colocar embaixo bonitinho, né? Então, a quantidade de movimento antes é 2mv. Tá aqui. Isso aqui é só o começo, tá? Isso aqui é o que é antes. A gente precisa calcular o início do nosso programa, tá? Isso é para conservação da quantidade de movimento. Vamos resolver agora para conservação da energia mecânica. Esse cara aqui que nós vamos calcular aqui agora. Vamos lá. Muito bem. Como é que eu faço a conservação de energia mecânica? Bom, primeiro eu vou fazer o cálculo da energia mecânica antes, né? Bom, aqui eu tenho as mesmas informações, né, gente? A massa, todo mundo tem massa M, a velocidade de todo mundo, do 1 e do 2 é V, a velocidade do 3, 4 e 5 é zero. Tá? Só para lembrar, por quê? Porque V1 e V2 estão descendo juntos, V3, V4 e V5 é zero, porque as bolinhas 3, 4 e 5 estão paradinhas lá. Antes da colisão. Então, como é que eu vou calcular essa energia mecânica? Então vai ficar assim.
eu tenho que energia mecânica antes é igual. Bom, aqui tem um detalhe interessante, tá? Rigorosamente, vamos voltar no nosso desenho, tá aqui, ó. O desenho tá aqui. O desenho tá aqui, né? Deixa eu apagar essa bagunça. Rigorosamente falando, o que eu deveria considerar? Que esse par de bolinhas está a uma determinada altura H, e que se ele está numa determinada altura H, aqui ele tem energia potencial gravitacional, tá certo? E essa energia potencial gravitacional, quando ele estiver aqui embaixo, ela vai ser convertida em energia cinética, tá? Então vai haver um estágio de transformação de energia potencial gravitacional aqui de cima em energia cinética aqui embaixo. Para simplificar minha conta, o que eu vou considerar? Eu vou considerar o momento, um instante, muito imediatamente antes da batida. Ou seja, as bolinhas 1 e 2, eu vou considerar o momento que as bolinhas 1 e 2 já estão aqui embaixo e já possuem a velocidade com a qual elas vão bater. Só para facilitar as contas. Por quê? O que eu ganho com isso facilitando as contas? Eu ganho que eu só preciso calcular a energia cinética dessas duas bolinhas antes da colisão. É só isso, tá? Porque senão eu vou ter que ficar fazendo energia cinética, mas energia potencial gravitacional, e aí a gente vai começar a inserir, complicar demais o problema. Não precisa disso tudo, tá? Basta a gente considerar a energia cinética das bolinhas imediatamente antes da colisão, tá? Ela já é suficiente para a gente resolver o problema. Então, ó, a energia antes da colisão é a energia cinética das duas bolinhas. Então, o que eu faço? Energia cinética da primeira, M1V1 ao quadrado sobre 2, mais energia cinética da segunda, M2V2 ao quadrado, dividido por 2. Ó, mas a massa de todo mundo é M, a velocidade de todo mundo é V. Então, como é que vai ficar? Então, a energia antes vai ser mv ao quadrado sobre 2, mais mv ao quadrado dividido por 2. Ó, os dois estão divididos por 2, mínimo é 2, né? O denominador é 2, então eu posso somar, né? mv ao quadrado mais mv ao quadrado dá 2mv ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Cancela o 2 com 2, a energia antes é m vezes v ao quadrado. Muito bem. Agora é que a gente vai saber quem está certo, quem está errado e por quê. Isso aqui foi só para começar. Muito bem, o que eu fiz aqui então? Né? O que está sendo feito aqui com relação ao nosso problema? Eu limpei aqui, né, a nossa tela e anotei as informações que a gente tem antes da colisão. Que é isso aqui. Né? Então, antes. Então, essas são as informações que a gente sabe antes da colisão. A quantidade de movimento antes total é 2mv. Energia mecânica, no caso energia cinética, né? Antes total é mv ao quadrado. Tá. Como é que a gente sabe se esse cara está falando a verdade ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos usar o seguinte truque. Vamos supor que ele está certo. Então, se o Mário está certo, o que eu sei dizer se ele está certo? Né? Se o Mário está correto, então a quantidade de movimento tem que se conservar. Ou seja, se eu fizer o cálculo da quantidade de movimento depois, o resultado tem que ser exatamente 2mv. Mas não basta isso. Eu tenho que fazer o cálculo da energia depois, e depois que eu fizer esse cálculo, a energia depois tem que dar também mv ao quadrado. Tem que dar exatamente isso daqui. Então eu vou pegar a situação que ele me falou, vou pegar as condições que o Mário propôs, fazer os cálculos da quantidade de movimento depois e da energia cinética depois, e vou comparar. Bateu os dois, mas só vale se bater os dois. Bateu quantidade de movimento, conservou, energia conservou, perfeito, ele está certo. Se ele está certo, o Pedro, né? Não, Pedro está errado. Então, vamos lá. A primeira coisa é fazer o cálculo da quantidade de movimento, depois quantidade de energia. Vou começar pelo cálculo da quantidade de movimento que está aqui, ó. Então, vamos lá. Depois. Bom, vamos lá, né? A massa de todo mundo é igual. E a velocidade, aqui vem a diferença. A velocidade depois, tá? Velocidade depois, eu vou botar um risquinho em cima para indicar que é a velocidade depois, tá? Eu podia chamar de VD, mas tudo bem. A velocidade depois do 1 é igual à velocidade depois do 2, que é igual à velocidade depois do 3. Vamos lá, ó. O Mário está dizendo que só a bola 5 vai sair voando, tá? Então, todo mundo vai estar parado e só a 5 vai sair voando. A velocidade depois do 4
é todo mundo 0. Mas a velocidade depois da bola 5 é saindo com velocidade 2 vezes maior do que a de 1 e 2. Se o I2 tinha velocidade V, a velocidade da 5 aqui vai ser 2V. Isso é o Mário que está sugerindo. Nós vamos fazer o cálculo e saber se ele está sugerindo algo que faça sentido. Então, vamos calcular a quantidade de movimento depois. M1, V1, linha, né? E aqui de novo, né? Uma galera vai zerar, né? Por quê? Bolinha 1, parada. Bolinha 2, parada. Bolinha 3, parada. Bolinha 4, parada. Por quê? Porque foi o Mário que falou, ó. Acha que somente a bola 5 vai se movimentar. Então todo mundo vai estar com velocidade 0, todo mundo vai zerar a quantidade de movimento, só vai sobrar a quantidade de movimento da bolinha 5. A quantidade de movimento da bolinha 5 vai ser a massa da bolinha 5, que é igual a de todo mundo, que é m, vezes a velocidade que ela vai ter, que é 2v. m vezes 2v é o mesmo que 2mv. Então, achamos a quantidade de movimento depois. De acordo com o Mário, a quantidade de movimento vai ser 2mv. Aí você vai olhar aqui e vai falar assim, pô, beleza, então ele está certo, a quantidade de movimento é constante. Calma, vamos com calma, porque a gente tem que conferir também se a energia que ele vai encontrar é mv ao quadrado. Se for mv ao quadrado, beleza, o problema está resolvido. O que nós vamos fazer agora? Calcular a energia depois. Então vamos lá, como é que calcula a energia depois? Energia depois vai ser M1 V1 linha ao quadrado sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Vamos lembrar, o que eu estou fazendo aqui, né? Negócio maçante. Eu estou somando a energia de todo mundo. Só que, de novo, a energia de todo mundo vai zerar menos o do 5. Por quê? Porque a velocidade, de acordo com o que o Mário falou, só a bolinha 5 vai sair voando, todas as outras vão ficar paradas. Então, ó, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. Ou seja, a energia cinética depois vai ser a massa do 5, que é m, vezes a velocidade do 5. Aqui vem um detalhe, né? Qual que é a velocidade do 5 que ele está dizendo? 2 vezes v, porque ela vai sair com velocidade 2 vezes maior. Então aqui, ó, 2v, tudo isso elevado ao quadrado. Então, ó, primeiro eleva ao quadrado. O que é o quadrado de 2v? É o quadrado de cada um separadamente. 2 ao quadrado, então vai ficar m vezes 2 ao quadrado, 4, v ao quadrado, v ao quadrado. Agora eu posso trocar. Isso aqui dá essa energia depois, então, é 4mv ao quadrado. Está aqui, ó. 4mv ao quadrado. É igual a mv ao quadrado que a gente achou ali? Pela proposta do Mário, a energia ia aumentar. Porque a energia tem que conservar. Conservar quer dizer ficar igual. Antes é mv ao quadrado, depois ele acha 4mv ao quadrado? Achando 4 vezes mais energia do que antes? Então não faz o menor sentido. Então a previsão do Mário é correta? Não, não é correta. Por quê? Porque a previsão do Mário sugere um ganho de energia do seu sistema. A energia está aumentando na saída do sistema, depois da colisão. Isso não faz o menor sentido. A energia tem que se conservar. Certo? Do jeito que o problema está posto, do jeito que o problema está sendo colocado. Isso nos leva a imaginar que o Pedro esteja correto? Nos sugere isso, mas para ter certeza de que o Pedro está correto, a gente tem que fazer exatamente as mesmas contas. Que é o quê? Calcular a quantidade, se o Pedro estiver certo, calcular a quantidade de movimento depois e calcular a energia cinética depois da colisão. Quantidade de movimento bateu, quantidade de energia cinética bateu, então está tudo certo. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Então o que muda aqui no caso da previsão do Pedro? Bom, muda aqui o Pedro. Bom, a massa de todo mundo é igual, né? M1, 2, 3, 4, 5 continua sendo M, só que de acordo com o Pedro, quem vai se movimentar são as bolinhas 4 e 5 e o resto vai ficar parado. E 4 e 5 vai se movimentar com a mesma velocidade de 1 e 2. Então, ó, depois da colisão, quem que é a velocidade do 1, quem que é a velocidade do 2 e quem que é a velocidade do 3? De acordo com o Pedro, vai ser 0, porque todos eles vão ficar parados. Quem que vai sair voando? É o 4 e o 5, que vão sair voando com a mesma velocidade v que o 1 e o 2 tinham antes
da colisão acontecer. Então, vamos fazer o cálculo da quantidade de movimento. Então, vai ficar quantidade de movimento depois, de acordo com o Pedro, né? Vai ser soma todo mundo. Não precisa desenhar de novo, né, gente? Vai zerar, ó. A quantidade de movimento do 1, do 2 e do 3, como a velocidade deles é zero, a quantidade de movimento desses três vai ser zero. Só sobra a quantidade de movimento do V4, da bolinha 4 e da bolinha 5. Tá? Já estou adiantando esse resultado. Então vai ficar M4, V4' mais M5, V5', que vai ser M, que a massa é igual, V mais M vezes V. Então a quantidade de movimento depois é MV mais MV, 2MV. Então tá aqui, ó, 2MV. Bateu? Bateu. Dá para afirmar com certeza que já está tudo resolvido? Não, não dá. O que está faltando fazer é calcular a energia depois. Então vamos calcular a energia depois de acordo com essas informações. Então a energia depois vai ser, de novo, tá? Velocidade de energia cinética da 1, da 2 e da 3 vai zerar, porque a velocidade delas é zero, só sobra a energia cinética da 4 e da 5. Então vai ficar M4, V4' ao quadrado, tudo isso dividido por 2, mais M5, V5' ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então vamos lá, M4 é M, velocidade de 4 é V, porque ele diz que a velocidade de 4 e 5 é igual a de 1 e 2, então a velocidade é V, ao quadrado dividido por 2, mais massa do 5 é M, velocidade do 5 também é V, tudo isso ao quadrado, sobre 2. Então a energia depois vai ser mv ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 2. 2 é o mesmo denominador, né? Isso aqui vai ficar 2mv ao quadrado. Simplifica o 2 com 2. A energia depois é m vezes v ao quadrado. E ora, se não é exatamente a mesma energia que existia antes. Então, conclusão dessa conversa toda, desse exercício que foi bem longo da gente fazer os cálculos, né? Conclusão, a previsão de Pedro é correta? Sim, porque a previsão do Pedro é que acerta a conservação da quantidade de movimento e também a conservação da energia mecânica. A quantidade de movimento antes da colisão e depois da colisão é igual, a quantidade de energia é mantida a mesma antes e depois da colisão, portanto, o Pedro está correto. Esse exercício realmente ele é bem longo da gente fazer, mas assim, estou explicando passo a passo, espero que tenha ficado claro cada etapa que a gente utilizou na resolução deste problema, tá certo? Então é isso, se essa solução te ajudou, se você conseguiu compreender melhor o exercício com essa explicação, considere compartilhar com um colega que às vezes tem dificuldade, um colega que está estudando e está interessado em saber como que resolve, manda essa resolução para ele, tá certo? Então é isso, espero ter ajudado, forte abraço, cuide-se bem. Bom, para você que ficou até o final, eu vou deixar como extra, digamos assim, né, como pós-créditos aqui, a resolução do exercício 2 com as contas, tá? Para a gente mostrar que a velocidade dos blocos após a colisão é de fato VA dividido por 2, tá certo? Então vamos lá, a gente já sabe nesse exercício aqui que se os blocos vão se movimentar juntos, isso aqui é uma colisão perfeitamente inelástica e não há conservação de energia, porém há conservação da quantidade de movimento. Então, vamos fazer aqui então a conservação da quantidade de movimento. Eu sei que antes igual a que depois, tá? Então antes, o que eu tenho antes da minha colisão, né? Vamos lembrar lá, eu tenho dois blocos, A e B, as massas desses blocos são iguais, tá certo? Então eu tenho MA igual a MB que é igual a M, vou escrever aqui, eu sei que a massa do bloco A é igual à massa do bloco B, que eu vou chamar simplesmente de M. Antes da colisão, a velocidade do A é VA e a velocidade do B é zero. Então, VA é VA mesmo e VB é zero. Tá? Então, eu quero a quantidade de movimento antes. O que eu faço? Acho a quantidade de movimento do bloco A, somo com a quantidade de movimento do bloco B. Tá? Então, isso aqui vai ficar
massa de A vezes VA antes da colisão, mais massa de B vezes velocidade de B, também antes da colisão. Substituindo os valores, isso aqui vai ficar massa de A é M, velocidade de A é simplesmente VA, mais a massa de B também é M, só que a velocidade de B é zero. Se a velocidade de B é zero, M vezes zero dá zero, ou seja, a quantidade de movimento antes é M vezes VA. Tá aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de movimento antes. O que eu sei depois? Bom, massa não muda, né? MA é igual a MB, que é M. Mas a velocidade de A é igual... Depois, né? Eu vou botar esse risquinho aqui para diferenciar a velocidade antes e depois da colisão. Mas a velocidade de A e de B depois da colisão é exatamente igual. Eu vou chamar de VD, de velocidade depois. Eu não sei quanto que vale isso, tá? Vou chamar de VD. Não sei quanto que vale, mas eu sei que as velocidades são iguais. Por quê? Porque eles se movimentam juntos. Se eles estão se movimentando juntos, isso quer dizer que a velocidade dos dois é a mesma. Agora é a conta, né? Vamos lá fazer a conta. O que é a quantidade de movimento depois? É a quantidade de movimento do bloco A mais a quantidade de movimento do bloco B, somados. Isso aqui vai ser MA/VA' mais MB, VB'. Alguém poderia já se perguntar, mas eles não estão juntos, então não tinha que somar as massas? Sim, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. A quantidade de movimento depois o que é a massa de A? É M. O que é a velocidade de A depois da colisão? VD. Mais a massa de B também é M. E a velocidade dele também é VD, porque eles estão juntos. Então eu posso colocar o VD em evidência aqui, ó. Aliás, nem precisa disso, né? MVD mais MVD, quantidade de movimento depois é 2M velocidade depois. Está aqui, ó. Então, que antes é MVA, que depois é 2MVD. Que antes é igual a que depois. Vou fazer aqui, tem espaço aqui embaixo? Tem, né? Que antes é igual a que depois. M vezes VA é 2M vezes VD. Passando para cá, né? O M corta com M. Eu tenho que, VA igual a 2 vezes VD. Passo 2 dividindo, velocidade depois é metade da velocidade de A. Ou seja, a alternativa que a gente assinalou está correta, porque a velocidade é a metade da velocidade do A, e além disso, não há conservação de energia, pelo contrário, a perda de energia, essa que é a ideia, tá certo? Mais uma vez, agradeço a você que chegou aqui até o final. Considere compartilhar esse vídeo com algum colega que esteja tendo dificuldades. Se tem algum colega que está se preparando para as provas, está estudando, está resolvendo exercício dessa parte da matéria, de repente, se você achou esse vídeo interessante, considere compartilhar isso com ele, manda para ele, quem sabe pode ajudar também essa pessoa, tá certo? É isso, espero ter ajudado, um forte abraço e cuide-se bem.